Irmãos, para essa noite, na verdade, a gente vai dar meio que seguimento, prosseguimento àquilo que nós iniciamos e conversamos no culto da virada, que é algo que nós entendemos que seja para esse tempo, para esse ano, para essa estação da nossa igreja. Amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio e nós precisamos estar atentos a essas instruções. E o texto base que nós lemos e compartilhamos na virada está lá em Atos, no capítulo 2, verso 42. Você consegue projetar aí? Ou pode ser? Amém. Atos 2, 42. Vamos ler juntos aqui, por favor. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? O que eu quero trazer, irmãos, e por que esse texto é tão importante para nós nesse tempo? Como nós já compartilhamos nos outros anos, nós temos uma palavra para esse ano de 25, que é um ano ainda de expansão, mais especificamente de multiplicação. Amém? E para a multiplicação, irmãos, uma das chaves que nós vemos pela palavra para que nós possamos viver esse tempo de multiplicação é estarmos andando em unidade. A unidade, ela vai nos fortalecer a tal ponto que vai nos conduzir a essa multiplicação. Amém? E quando eu vou ler alguns textos para vocês, assim, juntos, contigo, sobre a importância da unidade para esse tempo. Amém? Como é fundamental e como o apóstolo Paulo e todos os escritores do Novo Testamento enfatizavam tanto a questão da unidade e o cuidado de alinhar coisas para que nenhuma questão ficasse em aberto com relação a todos aqueles que estavam envolvidos na obra. Amém? E esse texto é interessante, irmãos, ele traz alguns princípios para nós. No primeiro deles, lá no 42, o escritor, o apóstolo Lucas, ele fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, há uma doutrina que nós devemos perseverar. Amém? Como eu disse, irmãos, na terça-feira, nós temos muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, na verdade, para a igreja de Atos, a igreja primitiva, e muitos falam, nossa, gostaríamos que fôssemos iguaizinhos a eles, que nós vivêssemos essa plenitude de crescimento, de prodígios, de sinais, de coisas que aconteciam naquele tempo, e um crescimento absurdo. Mas quais eram esses princípios? O que pautava a vida deles, as decisões, para que eles pudessem experimentar tudo isso? Então, um dos pontos que nós vemos aqui é o quê? A doutrina. Eles receberam uma doutrina através de Cristo, e eles guardaram essa doutrina. Eles mantiveram nessa doutrina. Então, nós temos uma doutrina, nós temos uma visão. E eu não estou falando de algo diferente do que está na Bíblia. Amém? Então, nós precisamos o quê? Evitar, irmãos, caminhos que venham trazer muito mais de misticismo do que a verdade. A gente precisa estar pautado na verdade, pautado as nossas decisões e ações na verdade da palavra. Os princípios da palavra, eles são claros para nós.
Amém? Então nós precisamos andar nisso. E depois ele fala sobre comunhão, partir do pão, ou seja, tem a ver com esse tempo de qualidade uns com os outros. Nós precisamos ter essa comunhão, essa conexão uns com os outros. Muitas vezes, irmãos, lidamos com o próximo de uma maneira muito impessoal. Viemos para a igreja, assistimos literalmente um culto e vamos embora para a nossa casa e não temos aquela comunhão com os irmãos. E não nos permitimos nem abençoar e nem ser abençoado pela vida do irmão. Então é importante, irmãos, estarmos conectados e unidos em comunhão. Amém? O outro aspecto, eles falam sobre orações, ou seja, a gente precisa entender que a nossa dependência ela vem do Senhor. E nós precisamos estar conectados com Ele para que nós possamos entender as instruções para esse tempo. Então, eu preciso permanecer na doutrina, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos e eu preciso ter uma vida de oração. Para quê? Para que eu possa saber o rumo da minha vida, para que eu possa saber o rumo dos meus próximos passos. Senão a gente vai fazer o quê, irmãos? Nós vamos viver, como o apóstolo Paulo fala, como alguém que está desferindo golpes no ar, cansando. Por quê? Porque quem não tem alvo, irmãos, qualquer caminho é resultado. Se a gente não tem um destino, qualquer lugar é o resultado. E não é assim que Deus quer nos guiar. E uma das coisas, irmãos, que mais mexeu comigo quando eu aprendi o Evangelho da forma como eu entendo hoje, foi ter essa visão de que eu posso ser conduzido pelo Espírito em todo o tempo. Isso mudou a minha vida, irmãos. Entender que eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Irmãos, todo o poder, toda a trindade está conectada e está dentro de nós. Já parou para pensar sobre isso, irmãos? Ele não está do seu lado, ele não está na sua frente, ele não está atrás, ele está dentro. Ele está tão próximo que está dentro de nós. E muitas vezes nós temos negligenciado isso, irmãos, agido de uma maneira intempestiva, baseado em circunstâncias, baseado nas nossas emoções, quando na verdade nós precisamos entender que Ele tem as respostas e é só obedecer. É só gastar tempo, investir o nosso tempo nisso. Amém? Um outro ponto importante, eles falam sobre compaixão, né? E muitas vezes a gente passa por esse texto, né? Principalmente no versículo 45, coloca aí por favor, quando fala de vender propriedades e bens, aí o pessoal já fica, opa, calma aí, eu vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender aquilo que eu tenho. Irmãos, a questão não está nem tanto no vender ou não, mas é no nosso despreendimento em socorrer vidas. Graças a Deus hoje no nosso meio não tem alguém com uma necessidade onde nós precisamos abrir, né, vender os nossos bens para socorrer, mas eu tenho certeza que muitos aqui fariam isso. Se a gente tivesse uma condição, uma situação onde a gente precisaria socorrer alguém. Amém? Então a ideia não está atrelada a você vender tudo e viver de nada. Sabe? A proposta de Deus é que você não coloque a sua confiança nos seus bens e que você possa ter sim os seus bens, mas que possa abrir mão em prol de outro, em prol de socorrer alguém. Irmãos, às vezes a gente olha isso e pensa na nossa geração tão egoísta e tão olhando só para si, que parece impossível imaginar isso. Mas eu creio numa igreja nesse nível. Amém? Eu creio numa igreja que, tendo a oportunidade de abrir mão de uma pizza no final de semana, mas para poder dar um alimento para alguém passando fome, não vai pensar duas vezes. Amém, irmãos? Porque isso é ser igreja, senão a gente está aqui só num clube social. Amém? Então, compaixão. E depois eles falam sobre, o texto fala sobre unidade. Diariamente, 46, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, irmãos, há um princípio de unidade. Eles eram algo constante, eles faziam isso juntos. E essa é a chave, irmãos, uma das chaves, digamos assim, para esse ano da nossa vida. Nós precisamos estar unidos. Aí você pode pensar, pastor, mas a gente anda unido. A gente está conectado. Mas deixa eu te dizer algo, existe um nível de unidade que a gente ainda precisa experimentar.
E o que é esse nível de unidade? Quando nós, por exemplo, olhamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que isso quer dizer, irmãos? A gente precisa falar as mesmas coisas, agir e pensar da mesma forma. Muitas vezes nós pensamos assim: não, precisamos ser plurais, cada um trazer uma visão diferente. Mas já reparou que o próprio Jesus fala que um reino dividido ele não subsiste? Se cada um tiver uma visão, se cada um tiver um caminho, a gente não chega em lugar nenhum. E o que nós vamos fazer, irmãos, é algo muito sério. Nós vamos lidar, e eu creio nesse ano como um ano de conquista para nós. Amém? O Senhor tem confiado regiões dessa cidade no nosso coração. E nós vamos alcançar essas regiões com a palavra da fé. Amém? Mas para isso, irmãos, nós precisamos literalmente conquistar. E isso não, embora eu vou fazer alusões aqui a coisas naturais, mas não é algo natural. A gente não vai chegar lá com uma Bíblia nos lugares e mas é como se a gente precisa tomar essas posições em oração, tomar essas posições como igreja, em unidade. Para quê? Para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. Amém? Então você imagina aqui comigo, quem viu aquele filme Tropa de Elite? Levanta a mão. Amém? Praticamente todos, né? Então você já viu aquelas incursões que eles fazem nas favelas do Rio? Amém? É bem próximo daquilo. Eu nunca fui, não sou militar, nunca, tive nem no exército, sou reservista. Mas a gente vê pelos filmes e você percebe o quê? Eles treinam num nível tão grande o conceito de unidade. Tem algumas passagens, alguns trechos do filme, uma delas ele fala, eles estão sentados à noite, depois de um dia bem cansado, e eles começam a falar: vamos falar sobre estratégia. Do grego, estratégia. Aí começa a falar naquela voz mansa, e todo mundo numa cabaninha com uma luz bem baixinha. E aí alguém começa a dar uma piscada. Aí ele vai, tira uma granada e entrega na mão da pessoa. Vocês lembram disso? Lembram dessa cena? E aí ele fala: as nossas vidas estão na mão dessa pessoa aqui agora, do 06 aqui da vida. Se ele dormir, irmãos, todo mundo morria. E é essa visão de unidade que nós precisamos ter. De entender que eu não posso pensar só em mim. Se o Edicácio não está bem, eu não posso estar bem. Você está entendendo? Se a Jeane não está bem, eu não posso estar bem. A gente tem que estar junto, ligado mesmo, porque quando uma parte abriu brecha, irmãos, todo o corpo vai padecer. Se alguém não está 100% conectado, todo o corpo vai cambalear. Então, quando eles entram naquelas incursões no meio da favela, a pessoa ela precisa confiar a vida dela em quem está atrás dela. Você não entra assim de cara limpa, senão você morre na hora. Irmãos, e no Rio de Janeiro é guerra mesmo. São lugares que você não deve entrar. E hoje, por conta de uma série de coisas, a polícia ela já não tem tanta liberdade assim para fazer essas ações, mas eram muito comuns. A gente ouviu falar: olha, o BOP tomou no região tal, tomou favela tal. Irmãos, e eles faziam isso de uma forma estratégica. Reforço aéreo cobrindo, laterais, tudo planejado, tudo muito estruturado, e cada um sabia o seu papel. Então, quando nós olhamos e trazemos isso para o nosso contexto, irmãos, é como se nós entendêssemos que nós precisamos andar nessa forma. É o seguinte, irmãos, olha, nós estamos aqui hoje, por exemplo, num culto à noite, como uma posição de fé. Por quê? Porque nós não tínhamos um público tão grande assim para ter 2 cultos. Mas o que nós entendemos, irmãos? Que isso é uma porta de oportunidade para que vidas sejam alcançadas. E talvez hoje a gente não possa pensar assim: não faz muito sentido, mas, irmãos, manter um lugar aberto existem barreiras que nós estamos enfrentando, que já a gente vai romper com essas barreiras e vai ficar mais fácil. Mas no início parece mesmo sem sentido. Irmãos, Deus tem compartilhado coisas no meu coração que não fazem o menor sentido.
Eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu não tenho a menor condições de fazer isso. Senhor, eu não posso, a gente não consegue mais ir além. Mas, irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender rápido, e graças a Deus eu tenho me esforçado para executar isso. Eu preciso entender que Deus é mais inteligente que a gente. Precisamos disso, irmãos. Precisamos entender que se Deus está te dizendo algo, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Se Deus está te compartilhando algo, se está te dando uma visão, irmãos, é porque Ele sabe que você é capaz de executar esse planejamento, de executar esse projeto, essa visão. Então, irmãos, eu não sei como, mas Deus tem nos confiado regiões, lugares. E eu falei aqui na virada, o primeiro lugar que nós vamos é para a região norte dessa cidade. Pastor, como é que vai ser? Nós vamos para lá, já tem um lugar. Não temos nada, irmãos. Só temos uma palavra. As conexões virão, o caminho será estreito, alinhado e a gente vai chegar. Esse ano não termina sem algo ser começado lá. Por quê, irmãos? Porque Deus disse que seria assim. E é dessa forma que a gente está fazendo. Aí você vai pensar, pastor, mas a gente está aqui se matando com tantas coisas. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Então Ele sabe que nós podemos, que nós vamos conseguir e também que seremos acrescentados. Por quê? Porque é um ano de multiplicação. E aí, qual é a ideia, irmãos, de unidade? É você saber que você tem uma visão como essa e você não vai ficar simplesmente esperando as coisas acontecerem. Mas você, junto conosco, o quê? Pegar em oração. Senhor, o Senhor nos confiou a Zona Norte, nós vamos chegar lá. Senhor, o Senhor nos confiou a região, nós vamos chegar lá. Abra portas, abra conexões, nos dê a estratégia certa, nos dê força. Irmãos, essa igreja aqui que nós tanto citamos e elogiamos e agradecemos, né, reconhecemos todo o desenrolar, irmãos, desde a partida de Jesus, a igreja cresceu aos milhares, irmãos, no início. E muitos de nós falam assim, meu Deus, imagina crescer de 3 em 3 mil, 5 em 5 mil. Era assim que eles estavam crescendo. Eu não estou dizendo que nós vamos crescer nessa proporção, mas entenda, há uma capacidade em nós, irmãos, uma vez com o coração na visão certa, no lugar certo, de que essas coisas vão funcionar. Por quê? Porque quando nós lemos o texto lá, o que nós aprendemos? Uma vez que nós seguimos, uma vez que eles fizeram aquele espaço, o Senhor os acrescentava. Não era o esforço deles, não era a intenção deles. O Senhor os acrescentava. Então, irmãos, nós vamos fazer a nossa parte, vamos fazer evangelismo, vamos fazer programações especiais, vamos fazer uma série de atividades. Se prepare para esse ano. Mas entenda, o crescimento vem do Senhor. E vai ser natural, irmãos, leve. Vai ser de uma forma tão espontânea, tão tranquila, que a gente, crescemos. Entenda? Mas nós vamos precisar andar juntos, irmãos. Andar juntos. E eu creio, irmãos, quando nós andamos juntos, assim como o salmista fala, ali o Senhor ordena a sua bênção. Há uma bênção na unidade. Há uma bênção quando nós estamos conectados. Há uma bênção quando, mesmo que a gente não faça sentido, fala assim, pastor, a gente não faz muito sentido. Mas olha, nós vamos pegar junto. Estamos aqui, vamos lá. Pastor, eu só consigo aos sábados. Eu só consigo ir lá no sábado. Mas vamos lá no evangelismo no sábado. Pastor, só consigo domingo de manhã. Não tem problema, irmão. Vamos lá domingo de manhã. Não importa, irmão, mas vamos dar o nosso melhor. Vamos entregar tudo que nós temos. Em que sentido, irmãos? De entender que não é a minha causa, é a causa do nosso Deus. Não é a sua causa, é a causa do seu Deus. Quando nós chegarmos ao grande dia e apresentarmos as nossas obras, irmãos, nós não vamos apresentar aquilo que nós conquistamos naturalmente falando. Nós vamos responder sobre aquilo que nós promovemos para o reino. E essa consciência, ela precisa ser aumentada em nós. Da gente agir, irmãos, não em virtude daquilo que nós estamos vendo nessa terra, mas a gente agir em virtude daquilo que nós vamos receber no tempo vindouro. Isso faz toda a diferença, irmãos, isso é consciência de eternidade. Porque senão, irmãos, nós vamos viver aqui só um clube,
ouvindo uma palavra motivacional que vai nos alegrar e vai nos fazer viver no dia a dia. Isso não é igreja. Fazer um show, um espetáculo aqui maravilhoso, nossa, tudo perfeito, tudo maravilhoso, e vidas perecendo, pessoas indo para o inferno. E a gente como igreja lá, nossa, que maravilha, conquistamos, ó, agora temos uma cadeira melhor, legal, problema nenhum em ter uma cadeira melhor. Nossa, agora tem um ar-condicionado, problema nenhum em ter um ar-condicionado. Mas isso não é expansão do reino. Você está alegre com o ar-condicionado, irmãos? Eu estou alegre, eu também estou muito feliz, graças a Deus. Essa semana a gente vai pagar a última parcela, olha que maravilha. Né? O que parecia impossível, né? Agora estamos aí, irmão, mais uma vitória. Por quê? Porque o Deus é bom e a gente pegou junto e fizemos isso acontecer. Então entenda, irmãos, toda empreitada de Deus, a graça, a favor, a ferramentas, a oportunidade de nós desenvolvermos o dom e o talento que o Senhor nos confiou. Então se prepara para esse tempo. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Provérbios, no capítulo 6, por favor. E, irmãos, nós vamos precisar de alguns cuidados. Amém? Como assim, alguns cuidados? Nós vamos precisar entender, irmãos, que nós não podemos dar brechas nesse tempo. Por quê? Aquilo que vem roubar a nossa unidade, irmãos, vem para nos destruir. Uma centelha no meio de uma brasa, irmãos, ela acende e cria uma confusão. A gente pode, de um dia para o outro, irmãos, se nós não estarmos atentos, literalmente rachar e quebrar todo o propósito que Deus tem para a gente. Então a gente precisa estar muito atento. Então algumas coisas que eu vou falar aqui não é que estejam acontecendo no nosso meio, mas como eu aprendi, tem coisas que não vão ser um remédio, mas vai ser uma vacina, uma proteção, uma prevenção. Amém? Então quero que você abra comigo lá em Provérbios 6, verso 16. Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Na versão A Mensagem, essa última parte, né, ele fala sobre olhos arrogantes, língua que profere mentiras, mão que mata o inocente, coração que planeja a maldade. Mas eu quero destacar essa parte aqui, ó. E aquele que provoca brigas e discórdias entre irmãos. Amém, irmãos? Então, são 6 coisas que o Senhor já se aborrece, mas uma ele abomina. É aquele que cria intriga entre irmãos. E aí você pode pensar, pastor, não tem no nosso meio. E de fato, irmão, sendo bem sincero, eu não creio, não vejo isso no nosso meio. Mas nós vamos precisar ficar muito atentos, porque com o tempo, irmãos, pessoas vão sendo movidas e promovidas para o seu chamado, para a sua atuação. Pessoas vão ser deslocadas de algumas áreas, algumas delas por mérito, porque elas foram fiéis naquilo que foram colocadas, e o Senhor está movendo elas para outros lugares. E isso pode começar a gerar no coração de alguns aquele sentimento de, podia ter sido eu, fez isso porque ela faz isso, fez aquilo porque ele faz aquilo outro. E a gente começar a dar lugar a essa influência de rebelião. E isso destrói qualquer unidade. Irmãos, imagina o seguinte, imagina que no nosso meio, vamos imaginar que a gente estivesse numa incursão, como eu falei lá na favela. Agora você imagina que você tivesse ódio do seu companheiro da frente. E você não aguenta mais o seu companheiro. Quando a gente começa a dar lugar a isso, e você percebe uma oportunidade, vamos supor que você fosse o último da fila, e você está vendo uma situação onde você pode ser alvejado, o que você faz? Você pode desproteger o teu parceiro. Pois é, então não deu e tal. É assim que nós estamos fazendo muitas vezes. Quando a gente age com falta de perdão, falta de amor com o próximo. A gente às vezes foca tanto na debilidade das pessoas e esquece tudo de bom que a pessoa faz. A gente às vezes foca tanto no que a pessoa fez errado
Às vezes é uma coisa simples, mas aquilo ali te magoa, te ofendeu de uma tal forma que você nem consegue liberar perdão. Isso vai fazendo o quê? Isso vai gerando em você um processo de morte em relação àquela pessoa. É como se aquela pessoa você não quer nem contato com ela. Mas entenda, irmãos, nós não podemos ter esse tipo de sentimento, digamos assim, no nosso meio. Eu não posso ter uma resistência tal a não querer ter contato com a Martinha ou com a Michela. Eu não posso ter isso. Eu não posso ter essa influência sendo alimentada dentro de mim para eu ir contra um irmão. Por quê? Porque eu preciso dele me cobrindo. A minha vida está exposta. Se ele não está me cobrindo e vice-versa. Essa é a visão de unidade. Essa é a visão que nós precisamos ter, irmãos, de cobertura, de proteção. E, irmãos, preste atenção, olha como que a Bíblia ela destaca, tem coisas que o Senhor se aborrece, do mentiroso, que às vezes a gente até releva, né? A mentira a gente dá uma relevada, mentirinha. O Senhor se aborrece da mentira. O Senhor se aborrece do arrogante, daquele que tem maldade no coração, daquele que anda num caminho de intriga, de confusão. Mas olha, tem algo que ele abomina. Irmãos, imagina você fazer algo que está sendo abominável para o Senhor. É quando a gente cria intriga e briga entre os irmãos. É você chegar, você está vendo, ó, a Michela, olha lá, mais uma vez ali, ó, fazendo isso. Aí você está lá, alimentando intriga no coração da Martinha contra a Michela. Não tem nada não tem problema nenhum não. Normalmente a gente faz isso com as lideranças. É sempre assim. Nossa, pastor de novo vai falar sobre unidade. Não tem outro assunto para falar. Só fala agora disso. Nesse ano vai falar sobre isso. Aí fica aquela intriga ali, ó. E ó, acontecendo isso. O pastor não fez nenhuma ação. O pastor não tomou nenhuma atitude. O que a gente está fazendo, irmãos? Alimentando intriga. Você tem algum problema comigo? Fala comigo. Tem algum problema com a Michela? Fala com a Michela. Tem algum problema com a Martinha? Fala com a Martinha. Tem algum problema com a Vânia? Fala com a Vânia, irmãos. É assim que se resolve. Não tem mistério. A gente não pode ficar floreando muitas coisas. Não, irmãos, é assim que se resolve. Eu falo assim, eu fico muitas vezes surpreso com a forma como a Michela aborda as pessoas. A coragem que ela tem, que às vezes eu falo, meu Deus do céu. Mas, irmãos, eu vejo na postura dela, por mais que muitos achem duro, eu vejo um nível de amor tremendo. Que talvez a gente com aquela coisa ali de adocicar as coisas, sabe? Não é tão direto. Mas você toma aquela pancada assim, tu fica, caraca, eu estou errado. E assim, eu já vi situações, irmãos. Eu estou citando ela porque todo mundo fica com essa fama em relação a ela. Mas eu te falo, poucas pessoas têm a coragem que ela tem. E eu vou te falar, eu não tive nenhum líder como ela. E eu gostaria de ter tido. Algum líder que chegasse para mim e falasse, você está errado. Você fez isso, mas a motivação do teu coração é essa. E você está errado. Irmãos, isso é muito precioso. Isso só pai, mãe, amigo verdadeiro é que fala. E às vezes a gente se ofende, se guarda, mata a pessoa no nosso coração, mata para os outros, ao invés de reconhecer. Mas por quê? Olhos arrogantes. A gente não quer aceitar, ficar por baixo. Irmãos, que ficar por baixo? Ficar por baixo é manter no erro. Ficar por baixo é você estar errando, sendo exposto, a igreja inteira te vendo você errando e ninguém falando nada. Isso para mim que é vergonha. Agora, se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, você está errado. Por quê? A Bíblia diz isso, você está vivendo assim, assim, assim. Meu irmão, vai ser doído? Claro que vai, ninguém gosta, irmãos. Tem duas coisas que você, não pode, que você nunca vai gostar, que alguém fale mal de você ou dos seus filhos. Se falar do seu filho, então, aí a gente entra em outra história que eu não vou fazer hoje. Mas mexe com todo mundo, mexe com o marido, com a esposa, mas não mexe com o filho.
Mas vou dizer, irmãos, muitas vezes um conselho de alguém vai salvar o seu filho de uma perdição. Mas a gente não está pronto para isso. A gente ainda leva para o coração, muitas vezes. Então, qual o cuidado que nós temos que ter, irmãos? Primeiro, de absorver alguma coisa, irmãos, e tomar cuidado com as nossas ações. A gente sempre tem que pensar, aquilo que eu estou pretendendo fazer com essa informação, vai edificar, consolar ou exortar alguém? Vai promover o reino? Não. Só vai ser revanchismo, só vai ser birrinha, só vai ser um motivo para que eu possa desabafar. Então não faça. Não faça, irmãos. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que não tem nada não, mas influencia pessoas de uma maneira impressionante. Eu já vi pessoas sendo mortas pela outra, essa pessoa que literalmente incentivou, deu veneno para a pessoa tomar, se resolveu com aquela pessoa que fez o problema, e aquela que tomou o veneno ainda ficou no problema. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, aí agora um parênteses aqui. Eu não me envolvo mais em confusão de família. Não me envolvo mais. Antigamente Michel falava, não, porque não sei o que, aí eu pegava, não, é isso mesmo, tal. Daqui a pouco estava tudo bem, e eu que estava mal. Com o meu coração assim, eu falei, caraca, ela já se resolveu, é pai, é mãe, é irmão, está tudo certo, e eu estou aqui, ó. O que eu falei? Acabou essa história agora. Não, começou a falar, falei, beleza, vai lá e se resolve com ele. Vocês são irmãos, vocês são filho e mãe, pai e mãe, tudo se acerta. E eu que fico lá, escanteio. Então, irmãos, não entre em confusão. Amém? Não entra. Por quê? Porque no final, irmãos, as pessoas vão se acertar e você que vai ficar mal. Amém? Um outro texto poderoso, eu quero que você abra comigo, lá em Efésios, no capítulo 4, por favor. Você está comigo aqui, irmãos? Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vamos entrar num novo nível, irmãos, de unidade. Diz assim, 4:1: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Eu estou lendo um livro, e o autor ele fala nesse livro, inclusive sobre unidade, e ele fala assim que a igreja, irmãos, ela hoje, a gente passou, é como se a gente tivesse passado de um nível. Infelizmente, antigamente nós éramos perseguidos pelo mundo. Os crentes, os bíblias, os certinhos, Hoje, irmãos, nós somos tão divididos que até essa credibilidade a gente perdeu. Muitas vezes nós somos motivos de chacota. Por conta do quê? Do vão procedimento. Pessoas que vivem de qualquer jeito, agindo de qualquer maneira, envergonhando o Evangelho. E aí essas pessoas, elas acabam trazendo a fama para todo mundo. Todo mundo sofre com aquela fama ruim. Por quê? Porque eles vivem de qualquer jeito. Dá um exemplo para você, do que eu até citei isso no outro domingo, falando sobre uma história que rolou aí no Brasil inteiro de um casal onde a mulher descobriu que o marido estava traindo ela com uma pessoa do Ministério de Louvor lá da igreja. Era um casal do Ministério de Louvor e o pastor era amigo do casal, eles estavam inclusive no Natal juntos. E aí a esposa do pastor descobriu tudo. E foi na igreja, entrou no meio do culto, foi lá, começou a distribuir os papéis com todas as conversas da traição.
Uma confusão, irmãos. Uma brigalhada toda. E aí o cara estava tocando lá, irmãos. Eu fiquei com compaixão do rapaz. Ele lá tocando lá. Eu não vou nem falar o nome dele. Virou até meme depois. Tudo era o nome dele. E ele lá tocando assim. Como assim? E aí aquele contexto todo, e o vídeo que eu vi, era uma pessoa reagindo ao vídeo. E o cara, e a pessoa que estava reagindo a esse vídeo, ele falava assim: vocês estão vendo? Esses são os crentes que querem dar lição de moral na gente. É essa vida que eles querem que a gente viva? Eu prefiro viver do jeito que eu estou vivendo. E aí eu fiquei, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Como nós estamos vivendo? E na hora a gente até acha engraçado, irmãos, ali por conta do contexto. De fato, é engraçado a confusão. Você olha o vídeo e diz, olha, engraçado. Mas isso deve gerar na gente uma reflexão do que a gente está entendendo como igreja. Porque, irmãos, há uma imagem sendo passada. E a nossa imagem, infelizmente, hoje não é boa. Hoje a imagem que as pessoas estão exaltando aí fora é de uma igreja dividida. Ele fala, vocês têm noção de quantas denominações existem? Se eu chegar aqui para alguém agora e falar, quantas denominações? Eu não faço ideia. Fora aquelas que são ligadas um pouco, mas são totalmente independentes. Ou seja, nós somos um povo extremamente dividido. Corpo de Cristo. Amém? E além de tudo, nós estamos nos amundando nesse tempo. Os nossos eventos estão virando um show gospel. Não é mais um culto, é um show. Um show onde tem ingressos VIPs, onde tem diferenciação para quem paga mais. Meu amigo, é vergonha atrás de vergonha. E aí você olha escândalos atrás de escândalos, ministérios sendo derrubados, porque fulano descobriu que isso era aquilo, aquilo outro. Ministérios que em tese eram unidos se separando por divergências puramente de insubmissão. Um quer submeter ao outro. E aí você vê qual é a referência que a gente tem hoje? Nenhuma. Por quê? A imagem que a igreja passa é de uma igreja desunida. Então, irmãos, por quê? Porque o próprio Jesus já falou, todo reino dividido ele não subsiste. E ele está falando de Beelzebu contra Beelzebu. Mas depois ele cita isso, mas isso é uma verdade universal. Se a gente aqui eu começar a falar assim, gente, nós vamos para a Zona Norte. E aí vocês começam a procurar um prédio na Zona Sul. E a gente está perdendo tempo. Se a gente começar a falar aqui, gente, olha, o nosso próximo passo é nos organizarmos financeiramente para alugarmos um espaço maior. E aí você fala, não, a gente tem que trocar de cadeira. A gente não vai sair do lugar. Então a gente precisa agir nesse nível de unidade, amém, irmãos? E quando lê esse texto, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Efésios de quê? De que nós precisamos suportar uns aos outros em amor. Deixa eu te dizer algo. Não existe ninguém igual a ninguém. Olha que revelação para 2025. Corre com essa, guarda isso aí. Não existe ninguém igual a ninguém. Eu posso idealizar pessoas do meu convívio lá do Rio e trazer para esse universo daqui e pensar, ele é o fulano de tal lá do Rio, ela é o fulano de tal lá do Rio, e eu vou me frustrar. Por quê? Vocês não são iguais às pessoas do Rio, as pessoas do Rio não são iguais a vocês. Cada um de nós somos diferentes, com ideias diferentes, culturas diferentes. A gente costuma falar sobre isso em casamento, quando fala a respeito de um casal. Um casal, quando ele se casa, vou dar o meu exemplo da Michela. A Michela tem uma cultura familiar. Eu tenho uma cultura familiar. Irmãos, e nossa cultura familiar é bem diferente uma da outra. A família dela
valorizo algumas coisas que a minha família não valoriza tanto e vice-versa. E detalhe, irmãos, quando nós casamos, nós não só temos esse choque cultural dentro da nossa casa, mas nós passamos a influenciar as nossas famílias. Hábitos que eu carrego, eu tenho certeza que de alguma maneira eu posso ter influenciado a família dela. Hábitos que ela carrega, pode ser que tenha influenciado a minha família. Por quê, irmãos? Há esse choque cultural. E se você parar para pensar, a nossa igreja ela tem uma característica muito específica. Ela é formada por pessoas de muitas regiões diferentes. Nós temos pessoas do norte, do nordeste, do Rio de Janeiro. Nós temos pessoas daqui de São Paulo. Então, do centro-oeste, quando você vai olhar, irmãos, centro-oeste não, Tocantins é nordeste. Não, é centro-oeste, né? Tocantins. Travei, é centro-oeste, né? Então, temos aí a Cássia que veio do Tocantins. Então, ela veio com essa cultura de lá. Então, temos os irmãos que vieram do Piauí. Cultura totalmente diferente, irmãos. A gente do Rio, vocês aqui de São Paulo, então a gente chega, vem para uma igreja, buf, todo mundo. Que salada, irmãos. Isso porque o Ruben está nos Estados Unidos e o Kay não está mais com a gente aqui. Porque era um peruano e um americano também. E, irmãos, você pode não ter noção, mas faz muita diferença na cabeça deles. Nós somos muito diferentes. Quando você vai conversar sobre essa questão das culturas, coisas que eles valorizam são totalmente diferentes da nossa e vice-versa. Então, por que eu estou compartilhando tudo isso? Quando a gente chega, irmãos, e vai fazer alguma coisa, talvez eu vou chegar para você, café para quê? Eu queria um tererê. Vamos fazer um pão, um café da manhã com pão. Pão nada, aqui é cuscuz, aqui é raiz. Por quê? Cada um tem um jeito. Tá vendo? Todo mundo já... Não, podia ser não sei o quê. Pão de queijo, o mineiro podia levantar. Está faltando pão de queijo nessa igreja. Por quê, irmãos? Cultura. Quando a gente chega no final do ano, talvez alguém fale assim, nossa, comida de Natal. Para alguns, fala assim, desnecessário. Na minha casa sempre é churrasco. Lá na minha família, a gente sempre fazia churrasco. O pessoal aqui, a gente ficou meio vamos fazer agora, vamos fazer de um jeito, vamos fazer do outro. Culturas, irmãos. A gente pensa diferente, valoriza coisas diferentes. Então, quando a gente precisa entender, irmãos, que esses choques vão trazer para nós um possível atrito, e nós vamos precisar suportar uns aos outros em amor. Vamos precisar, irmãos, ter sim um esforço. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Nós precisamos nos esforçar para preservar a unidade. Se o apóstolo Paulo está falando, é porque precisa de esforço. Se fosse fácil, ele nem falaria. Concorda comigo? Então, é necessário um esforço. Para andar junto, é necessário um esforço. É necessário abrir mão. É necessário renunciar a algumas coisas. Nem tudo que eu faço, irmãos, é do jeito que eu quero. Tem coisas que eu faço porque eu entendo que é o bem para todos. Seja aqui, seja na minha casa, seja onde for. Por quê? Porque eu não ando sozinho. Eu estou em comunidade, eu estou em unidade com outras pessoas. A própria palavra fala, não tem como andar dois juntos se não houver concordância entre eles. Amém? Em Filipenses 2, você pode só acompanhar, o apóstolo Paulo fala assim, no verso 1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém, irmãos? E aí eu te pergunto, como nós podemos pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, unido de alma, tendo o mesmo sentimento? Como fazer isso, irmãos? Esse é o grande mistério. Como é que a gente pode pensar? Como é que a gente pode pensar a mesma coisa, irmãos? Como é que a gente pensa a mesma coisa?
A gente tem um controle sobre o nosso pensamento. O apóstolo Paulo também fala que tudo que nós devemos pensar, que seja de boa fama. Amém? Então, existe um controle no nosso pensamento. E aí eu vou te dizer, irmãos, de que maneira nós controlamos isso, ou nós estabelecemos isso? Quando nós nos alimentamos das mesmas fontes. Eu não posso, irmãos, ficar aqui no Verbo da Vida de Osasco, me alimentando, com todo respeito a todas as outras denominações, ou todas as outras igrejas, inclusive do Verbo da Vida. Eu não posso ficar me alimentando de outras igrejas. Ah, pastor, eu não posso ouvir nenhuma mensagem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para que você não congregue virtualmente em outro lugar. Por quê, irmãos? Há uma realidade para aquela localidade. E você vai deixar de usufruir do benefício dessa. Porque, irmãos, há uma rota, um caminho para que a gente está trilhando aqui. E você precisa embarcar nesse caminho, estar junto nessa visão, para que você possa desfrutar daquilo que vamos viver aqui nesse lugar. Agora, se você estiver aqui com o coração lá, irmãos, você não vai viver. É como se nós tivéssemos uma manada e você tivesse desgarrado. A gente está olhando para um pasto aqui, como uma manada, e você está olhando para um outro ali, e você vai lá sozinho naquele outro pasto, e se expondo a ser pego, se expondo aos riscos. Por quê? Porque não andou em unidade. Você entende, irmãos? Então nós precisamos estar aqui, irmãos. Ah, mas o pasto de lá é mais verdinho e não sei o quê. Mas olha, o Senhor nos confiou esse pasto aqui. O Senhor confiou esse pedaço de terra aqui. Ah, não, mas pastor, porque é Zona Norte? Porque a gente não pode ir para Cotia? Porque a gente não pode ir para Carapicuíba? E quem disse que a gente não vai? Amém. Amém? Mas no seu tempo. A direção agora é para essa. Então vamos aqui primeiro. E vamos continuar orando pelas próximas. Por quê, irmãos? Porque senão a gente vai se dividir. E há uma divisão que ela de fato traz um benefício. Vai chegar um tempo onde nós vamos nos dividir mesmo. Onde nós vamos alcançar uma determinada área, e algumas pessoas vão para essa determinada área. E vão estar lá congregando, dando suporte, fazendo aquela obra, aquele lugar crescer. E vão ter aqueles que vão ficar, e vão ter aqueles que vão para uma outra área. Mas essa é uma divisão para a multiplicação. Amém? Não é uma divisão de pensamento, não é uma divisão de visão, de propósito. O propósito continua um só. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Talvez alguns de nós poderíamos até comprar um desses aparelhos aqui. Mas quando nós fizemos isso como um só, nós conseguimos instalar todos ao mesmo tempo. Você entende o poder da unidade? Talvez quando você olha para tudo que nós estamos vivendo aqui, irmãos, talvez alguns de nós, com muito esforço, poderia pagar o aluguel desse prédio. Mas nós, em unidade, nós conseguimos pagar confortavelmente. Você entende? Então, a questão não está na nossa capacidade individual, mas na nossa força como coletivo. Essa força como coletivo, irmãos, é o que vai nos impulsionar a conquistar coisas no reino. E, irmãos, há muito terreno para a gente conquistar. Há muita coisa para a gente fazer. Tem pessoas sedentas, irmãos, pela palavra que você e eu carregamos. E muitas vezes nós estamos dispersos. E às vezes nós estamos presos, irmãos, ofendidos com pequenas coisas. E eu não estou falando de situações onde você viveu no passado, com, de repente, lideranças ou pessoas que te feriram, te magoaram. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas que às vezes nós nos prendemos a pequenos atos. Ah, a pessoa não falou direito comigo. Ah, a pessoa não me cumprimentou assim. Ah, a pessoa não me deu carona no dia que eu precisei. Ah, não, porque eu queria um suporte, o pastor não me deu. E a gente fica ali ofendido, se isolando. Eu prefiro, irmãos, que você tenha a coragem de chegar para mim, pastor, naquele dia você errou comigo. Por quê? Porque eu fiz isso, você falei com o senhor não me deu ouvidos. E aí você vai me dar a oportunidade até mesmo de reconhecer o meu erro e pedir perdão a você. Ou pelo menos te justificar. Eu não consegui fazer, por quê? Porque nesse dia aconteceu essas outras coisas. Porque talvez, irmãos, a gente não tenha dimensão da vida de cada um. E de fato não temos.
E por isso, irmãos, que eu sempre vou respeitar os seus limites. Você vai sinalizar os seus limites, eu vou respeitar os seus limites. E a gente precisa sempre fazer o exercício de ver, isso está me limitando porque eu quero ou porque de fato não dá? Porque é diferente, irmãos. Muitas vezes eu não estou muito afim, então eu boto uma barreira. Mas às vezes, irmãos, é porque não dá mesmo. Porque você precisa de tempo para outras coisas. E beleza, não tem problema quanto a isso. Você não vai ser cobrado pelo tempo que você não tem. Deus ele é inteligente o suficiente para te cobrar do tempo que você tem. Então, da mesma forma, é a igreja. A igreja ela não tem que ir além. A gente, como igreja, não pode ir além daquilo que você tem. A gente tem utilizado, digamos assim, do recurso, do tempo que você tem oferecido. Da mesma forma, irmãos, às vezes você vai olhar e fala assim, pastor, podia me atender, um tempão que não está me atendendo. Mas olha minha agenda também. Já parou para pensar todos os meus compromissos? E a minha casa, aquilo que você faz na sua casa, aquilo que eu faço na minha. Eu preciso fazer coisas também. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, no 23, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Na versão a mensagem diz assim, não se envolvam em discussões sem sentido, que sempre terminam em briga. O servo de Deus não deve ser brigão, mas um ouvinte gentil, um professor calmo, que é firme e também paciente com os seus rebeldes. Você nunca sabe como ou quando Deus vai torná-los sóbrios com mudança de coração e o retorno à verdade, para que possam escapar da armadilha do diabo, pois foram apanhados e são mantidos cativos, forçados a seguir suas ordens. Olha só que forte, irmãos. A gente precisa ter paciência até mesmo com aqueles que estão errando, que estão rebeldes. Por quê, irmãos? Porque Deus pode conduzi-los e deseja conduzi-los ao arrependimento, à mudança de vida. E muitas vezes nós não temos tido esse tempo, irmãos, sabe, de buscar esse lugar de sensatez, de dar oportunidade, de entender a influência que está de trás da pessoa. Às vezes a pessoa está ali falando com você e você está ali fechando o teu coração, mas você não está entendendo o lado dela, o contexto que ela está vivendo, as dificuldades, as pressões que elas estão vivendo. Então nós precisamos de o quê? Ter esse cuidado, irmãos, de ir além daquilo que você está vendo. Muitas vezes, irmãos, eu vejo pessoas diante de mim ali aflitas, com um monte de pressões, lidando com tantas coisas, irmãos. E às vezes a gente só vai ali, que você está errado. E a gente precisa discernir essas coisas, precisa ter esse temperança, sabe? Esse equilíbrio de dosar as coisas. E cada vez mais, irmãos, nós vamos nos aprimorar nisso. Amém? Então, outra coisa que esse texto nos traz, não se envolva em discussões sem sentido. Eu conheço pessoas, irmãos, que às vezes a gente está conversando e eu sei o assunto. Se a gente começar a falar sobre assunto que vai gerar discordância, vai dar briga. E aí a gente começa a conversar lá sobre um determinado assunto, estamos ali conversando, daqui a pouco a pessoa vai lá e o que você acha disso? Aí o que você faz, irmãos? Foge. Olha, deixa isso para lá, vamos falar de outra coisa. Por quê, irmãos? Porque não vai resolver. Vou dar um exemplo para vocês bem claro. Imagina nesse Natal agora, acho que foi mais tranquilo, mas nos outros não foi. Se você falasse que você era de um lado ou você era do outro, era briga na certa, irmãos. Aí eu te falo, o que mudou? Você mudou alguém? Você convenceu alguém? Acho dificilmente você convenceu. Ou o cara de um lado ou o cara do outro, você dificilmente converteu alguém para um lado ou para o outro. Não, porque não sei o quê, porque ele fez isso, ele fez aquilo outro, e não mudou nada, irmãos. Então foge disso, irmãos.
briga sem sentido, não vai convencer a pessoa. A pessoa que quer ser convencida, ela vai procurar e perguntar a você, o que você acha disso? Mas de uma forma assim, me fala a sua visão para eu poder tentar entender. Você começa a falar sobre a sua visão, e a pessoa começa a te rebater, e não deixar você falar, você para. Fala assim, olha, você não quer entender o meu lado, você não quer entender como eu penso, você só quer contrapor aquilo que eu estou falando, então não tem discussão, não tem conversa. Por quê, irmãos? Porque senão você só vai viver em briga. Tem famílias hoje que até hoje não se falam por conta de política. Sem sentido. Ah, mas não sei o que, irmãos, vai passar todo mundo. Vai passar Lula, vai passar Bolsonaro, vai passar PT, vai passar, todo mundo vai passar. E vai ficar a sua família. E você está lá, eu não abro mão, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e não vou... Irmãos, isso não é andar em amor, isso não é andar em unidade. A gente precisa ter esse cuidado. E eu vou te falar, pastor, mas isso não é bíblico, o que ele falou não é bíblico. Irmãos, não vai resolver, porque a pessoa não quer resolver. Você não consegue ensinar uma pessoa aquilo que ela não quer aprender. O princípio básico do aprendizado é o desejo. Se a pessoa não desejar, irmãos, ela vai ficar ali olhando para você, falando e pensando em 1000 outras coisas e não vai captar nada do que você ouviu. E vai continuar com a ideia dela. Então, não entre em discussões vazias, que não vão dar em nada. Amém? Eu quero ler por último esse texto aqui, está lá em João 17, quero que você abra comigo, para você entender a expectativa do Senhor a respeito de unidade. Amém? Está lá em João 17. Aleluia, o tempo voa. João 17, 20 diz assim: não rogo somente por estes, isso é Jesus falando, amém? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Eu vou ler agora o mesmo trecho na versão A Mensagem. Diz assim: oro não apenas por eles, mas também por todos que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito, o alvo para todos eles é tornar-se um só coração. Olha o que Jesus fala. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Ou seja, o que Jesus está falando? Que nós devemos ser um só, em mente e em coração, e quando nós estivermos nesse nível, nós vamos também precisamos estar um só com o Pai. Ou seja, o objetivo é que nós tenhamos tanta conexão, que nós é como se fôssemos apenas um. Você não consegue distinguir quem é o Pai, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, porque eles são um em mente, na visão, naquilo que eles fazem. A atuação deles pode até parecer diferente, ser diferente, mas o propósito é um, a visão é uma, a mente é uma. Eles estão tão ligados que eles são um. Da mesma forma, assim como Jesus fala, assim como Ele e o Pai são um, eles precisam, e o alvo deles é que eles sejam um. Então, irmão, se Jesus falou é porque é possível. E esse deve ser o nosso alvo. Amém? E aí, seguindo, ele fala: então o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos
como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mau de que tu me enviaste e os amaste, de modo que amaste a mim. Vou repetir, assim eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo. Amém, irmãos? Então, há uma expectativa do céu, que nós sejamos um, conectados, de uma tal forma, irmãos, que é como se todos nós fôssemos uma extensão, de fato, uma igreja, uma visão, verbosástico. Quando você chegar no lugar, você não é mais você é o verbosástico, junto comigo, junto com a Michela, junto com o Carlos, junto com o Wilson, junto com todo mundo. Uma só pessoa, uma só visão, irmãos. E quando nós chegarmos nessa perspectiva, que é a expectativa de Deus, que é a expectativa de Jesus, nós vamos influenciar esse mundo de uma forma como nós nunca vimos. Irmãos, há uma bênção na unidade. Quando, num texto mais conhecido que a gente tem no Antigo Testamento sobre unidade, quando eles estão ali construindo aquela torre que nós conhecemos como Torre de Babel, ele fala, Deus ele olha e fala, olha, agora já não há limites para o que eles intentam fazer, porque eles são um. O coração deles é um. Então, irmãos, entenda, se o próprio Deus ele reconheceu que aquelas pessoas ali reunidas num nível tal, irmãos, não tinham o Espírito Santo, elas não tinham a palavra como nós conhecemos, elas só tinham a conexão por propósito. Então, quando nós olharmos para esse contexto de igreja, irmãos, nós precisamos entender que, embora nós somos indivíduos, nós estamos conectados com um propósito. Então, o sucesso dessa igreja, desse ministério, ele não está sendo atribuído somente a mim, que sou o pastor, somente a minha esposa, somente a liderança, aos ministros. É um todo. É uma unidade, é uma conexão só, irmãos. Então, quando esse lugar ele avança e nós conseguimos, irmãos, alcançar mais pessoas, isso é benefício para o reino e todos nós ganhamos. Todos nós recebemos disso, todos nós vamos desfrutar disso, todos nós vamos receber, na sua proporção, o galardão para o qual Deus vai destinar para nós. Então, irmãos, eu louvo a Deus por todos aqueles que pegaram junto até hoje conosco aqui, porque nos ajudaram a manter essa porta aberta. Aí você pode pensar assim, poxa, mas como assim? Pare e pense, irmãos, se as pessoas que chegaram aqui, as primeiras, chegassem aqui e falassem, está começando, eu não vou ficar. Não, eles ainda não têm isso estruturado, se não tem aquilo ali funcionando, aquilo outro não tá legal. Se essas pessoas não ficassem, irmãos, a gente não tinha igreja. Entende? Então, hoje alguém chega aqui e nos visita, ele vai encontrar uma estrutura pronta. É perfeito? Ainda não. A gente quer melhorar e aprimorar e vamos melhorar e aprimorar. Mas ele já vai ver o quê? Algo construído. E eu não estou falando de prédio. Que prédio é secundário, irmãos. Prédio a gente pode trocar daqui, no final do ano, mudar de prédio. Que Deus sabe. Onde Deus pode nos levar. Imagina, irmãos, já parou para pensar? Eu fico pensando, e a gente já falou isso lá em casa. Imagina a gente chegar, por exemplo, como a Lagoinha lá em Alphaville. Do nada a igreja passou a ter 10 mil pessoas num culto. Que loucura, irmãos, imaginar isso. Eu falei para a Michela, olha o desafio que eles vão ter. Como se estrutura uma igreja, não vou nem dizer que é uma igreja, é um ajuntamento de pessoas. Se forma uma igreja quando consegue se estruturar minimamente. Mas imagina o DI. Uau, né? Imagina que você tem lá o departamento. Vamos supor que a igreja tivesse 400 pessoas. E eu não estou aqui, e por favor, vocês estão vendo que eu não estou criticando nada, amém? Eu só estou imaginando, quero que você imagine junto comigo. Aí você tem 400 pessoas, você tem 10 pessoas lá no DI. Está funcionando. Lá a escala, a rotina, tudo certinho. Aí de um dia para o outro vem 3 mil pessoas.
trazendo uma demanda de mais, 4, 5 vezes a quantidade de crianças. Como é que você desenvolve uma equipe para poder absorver essa nova demanda? Isso é loucura, irmãos. Então, não sei o que pode acontecer daqui até o final do ano. De chegar a ponto da gente olhar e falar assim, meu Deus, as cadeiras estão lotadas, a gente não tem, vamos ter que dividir lá, vamos acabar com a parte de recreação das crianças, porque não está dando as crianças nas outras salas. E aí, vamos mudar de prédio. Hoje parece loucura, irmãos. Mas há um tempo atrás era loucura sair da Vitória Tafarello. E estamos aqui. Então, o que isso eu quero te dizer, irmãos? Isso vai depender, esse nível de crescimento vai depender da nossa unidade. De você entender essa visão. E falar assim, essa é a minha visão para esse ano como igreja. Eu e minha igreja vamos caminhar debaixo disso aqui. Irmãos, vai acontecer coisas grandiosas. E se prepare para acontecer na sua vida também. Porque uma vez que você se alicerça dentro de uma visão, como igreja local, a sua vida é impactada. A unção, ela escorre do cabeça, vai escorrendo pela barba e alcança todo o corpo. Irmãos, e todos nós vamos ser alcançados e tocados por essa visão. Eu estou extremamente animado para esse ano, irmãos. Como eu falei aqui, muitos estão olhando para esse ano e falando assim, nossa, vai ser difícil, a política está difícil, a economia e tal. Irmão, se Deus deu uma palavra, não importa a economia, não importa a política, não importa nada. É a palavra dele que está acima de todas as coisas, irmãos. Se a gente tiver que prosperar no meio de uma geração que está só decaindo, irmãos, nós vamos prosperar. Não importa. E os resultados vão vir, irmãos. E qual o maior resultado que nós podemos ter como igreja? Essa igreja é cheia de pessoas sedentas pelo Senhor. É isso. A gente pode ter todos os recursos, pode ter o prédio mais lindo de Osasco, irmãos, e em nome de Jesus nós vamos ter um prédio maravilhoso. Mas isso é secundário, diante da nossa visão, que são vidas. Nós não podemos parar até que a gente alcance tudo aquilo que Deus nos mandou alcançar. Então não desista de ninguém. Não se permita a se conformar com um avanço. Puxa, fiz isso, legal. Não. Vá além, irmãos. Deus está nos esticando para vivermos o extraordinário nesse ano. Amém? Então não deixe nada roubar aquilo que Deus tem para derramar na sua vida. Algo glorioso para esse tempo, irmãos. E 2025, irmãos, só vai ser um sucesso se nós acreditarmos que vai ser. E vai ser definido pelo aquilo que sai da nossa boca. Se você está confessando de acordo com o que está dizendo no noticiário, vai acontecer de acordo com o noticiário. Agora, se você começar a declarar aquilo que está a respeito da palavra sobre o seu ano, você vai viver isso, irmãos. Tempos de abundância, irmãos. Um tempo onde a gente vai ter tanto para distribuir mesmo. Vai sobejar, irmãos. Sobejar o quê? Recurso financeiro também, mas vai sobejar amor, vai sobejar graça, vai sobejar favor, vai sobejar portas abertas, vai sobejar estratégias, caminhos novos. Ei, se prepare para mudar, irmãos. Se prepare para a mudança. Na quinta-feira, após a ministração, eu até te aconselho a assistir também a ministração de quinta. A Cássia estava falando e depois ela teve um momento onde a gente estava orando e eu falei isso aqui no final do culto. E eu creio, irmãos, que nós estamos exatamente nessa condição de estarmos num terminal. Estamos ali nesse terminal, irmãos, esperando o nosso trem. Ele já está chegando, já está parando ali na estação. E você está ali, sentado, está confortável, está gostoso, está bom, tá. Mas o teu objetivo não é ficar na poltrona. O teu objetivo é entrar no trem. O teu objetivo é entrar nesse fluxo, irmãos. Então não fique ali, olha, está confortável, palavra maravilhosa, que coisa gostosa, estou ali sentado, daqui a pouco, o trem foi embora. E ficamos na estação. E um outro grupo de pessoas é aqueles que, quando entrarem no trem, não se distraiam. Não se empolguem demais, a ponto de não saber a hora certa de descer do trem. Então nós estamos nesse momento. Amém, irmãos? Então fica ligado com as instruções. Pastor, que instruções? Aquilo que Deus está falando no seu coração. Pastor, Deus não falou nada ainda no meu coração. Então, irmãos, não cesse de buscar até você saber o que você tem que fazer.
Existe uma visão sobre essa igreja e a gente está transmitindo isso para vocês e vamos continuar fazendo isso. Né? Te aconselho a ouvir a mensagem do final do ano, te aconselho a ouvir a mensagem de quinta. Não sei exatamente o que a Michelle ministrou de manhã, mas não tenho dúvidas que você também vai ser grandemente abençoado. Te aconselho, se for o caso, ouvir novamente o que eu estou falando e os próximos cultos, porque há algo de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas nesse ano. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música.